Olá pessoal, iniciamos agora um novo tema e um dos mais importantes dentro aqui da disciplina, que é o de diagnóstico e remediação de áreas contaminadas. Essa é uma área de grande interesse, especialmente em regiões que tiveram ou ainda têm algum tipo de atividade industrial e com um potencial grande de contaminar solos e água, tanto superficial como subterrânea. Nesse primeiro vídeo, veremos os procedimentos iniciais para diagnosticar se uma área suspeita de contaminação realmente está contaminada, enquanto que no vídeo seguinte, veremos como detalhar, remediar e monitorar uma área que está confirmada como contaminada. Então, a seguir, vou mostrar aqui para vocês três situações muito comuns, né? Primeiro, em área industrial. Então, essa área industrial aqui pode ter algum tipo de vazamento de combustível ou um vazamento de algum determinado produto tóxico. Então, você tem ali o dono daquela indústria ou prefeito ali daquela região, ou algum tipo de representante ali daquela área, e faz algumas perguntas importantes, né? Gostaria de saber quais os riscos da minha fábrica ou daquela região contaminar a água subterrânea ou o solo. E se a água já estiver contaminada ou o solo, qual a melhor forma de remediar e monitorar isso? O que se deve fazer? Algumas perguntas desse tipo geralmente vão fazer e podem chegar ali na sua mesa ou no seu e-mail, vindo de algum possível cliente ou de algum possível tomador de decisão. Uma outra situação comum seria na área rural, né? Que você pode ter ali o uso de pesticidas e agrotóxicos, né? Ou também dejetos humanos ou de animais, principalmente porque trata-se de uma região em que você tem ali um uso comum de fossas negras, fossas sépticas ali, sem muito desenvolvimento ali de esgotamento sanitário, né? E tratamento de água, né? Então você tem ali a pessoa mais típica do interior, faz aquele tipo de pergunta, né? A mesma pergunta já com um sotaque mais ali típico ali, né? Descobre que ali na redondeza da fazenda algumas águas dos poços ali estão com cheiro ali estranho, ruim, né? E se a água estiver contaminada, qual a melhor forma de remediar e monitorar isso? O que devo fazer, Uai? E por fim, em áreas urbanas e residenciais, né, vai ser comum a contaminação por fósseis, né, fósseis negras, sépticas, principalmente em regiões mais periféricas, né, típicas ali de invasão, de favelas e tudo mais, onde você não tem o Estado ali muito presente, né, e você também tem ali lixão, além de também ter, muito comum, ocorrência de vazamento de tanques subterrâneos de postos de combustível, né? Também é muito comum isso, né? Então você tem ali uma pessoa mais ali jovem ali de algum bairro, usa ali o seu internetês ali como a forma de linguagem e pergunta ali na que descobre que metade do bairro não tem saneamento básico, que a água do poço ou dos poços ali de abastecimento estão estranhas ali, tem algum gosto, tem algum cheiro diferente. As pessoas ali que estão consumindo essa água estão se sentindo mal. E, então a outra pergunta seguinte seria, e a água? E se essa água já estiver contaminada, qual a melhor forma de remediar e monitorar isso, né? O que a gente tem que fazer, né? Então, com base nessas três situações, em três áreas diferentes, né, área industrial, área rural e área urbana ou residencial, você pode seguir procedimentos que já são amplamente bem definidos, principalmente pela CETESB, que é o órgão ali do meio ambiente do estado de São Paulo, e pelo fato dela já ter um procedimento muito bem definido, ela é muito bem utilizada pelo resto do Brasil, né, em outras secretarias do meio ambiente em outros estados, né. Então, seguindo o procedimento da CETESB, eu vou mostrar para vocês aqui um fluxograma, um passo a passo de como se deve seguir aqui, dentro dessa área aqui de diagnóstico e remediação de áreas contaminadas, né. Então, o primeiro passo é você identificar a área contaminada, né. Então, para isso, você tem que ter um inventário da área contaminada, legal? Que a gente vai falar agora em seguida, mais para frente, né. E depois, definindo ali, a partir do inventário da área contaminada, se realmente você confirmou se essa área realmente está contaminada, você segue para o terceiro passo, que é a recuperação dessa área, né? Então,
Em primeiro passo, você tem a identificação da área contaminada, então para isso você precisa definir a sua área de interesse, né? A área de interesse é um posto de combustível, é uma região industrial, é uma fábrica, é um bairro ali, é uma invasão, é um bairro ali, uma favela, é alguma região ali que já está urbanizada, mas antigamente era uma região que tinha ali algum tipo de ocupação com potencial de contaminação. Então você precisa primeiro definir qual é a sua área de interesse, né? É uma região ali dentro da universidade que tem algum tipo de depósito com passivo ambiental, né? Tudo isso entra dentro dessa definição. Então, a partir dessa definição, você precisa identificar dentro dessa área de interesse a área potencial de contaminação, né? A partir da identificação dessa área potencial de contaminação, você vai fazer uma avaliação preliminar, seria uma avaliação primeira ali, inicial, e a partir do diagnóstico dessa avaliação preliminar, você vai confirmar ou não essa área. Sendo confirmada, você vai fazer uma investigação ali com base em valores orientadores para saber se um determinado tipo de solo, de água superficial subterrânea, eles ultrapassaram valores orientadores ali de potabilidade ou de classe da água, certo? Então vamos primeiro avaliar aqui o inventário da área contaminada, né? Então você, a princípio, inicia essa identificação com três opções. Se a área ela é potencial, se é uma área suspeita ou uma área contaminada, né? Então, a partir ali da definição da área de interesse, você sempre vai ter ali uma área com potencial. Imagina um posto de combustível. Ela sempre vai ser uma área potencial porque tem tanques subterrâneos ali que reservam, armazenam combustível. Legal? Então, a minha área de interesse nesse caso aqui é um posto de combustível e a região no entorno. A área potencial vai ser aquela área do posto de combustível, justamente porque você tem tanques ali subterrâneos que armazenam passivos ambientais. Então, a princípio, você tem uma área suspeita. Sempre ela vai ser uma área, primeiro, o posto de combustível sempre será uma área potencial porque ele tem ali reservado passivos ambientais, legal? Assim como o entorno de uma área industrial sempre vai ser uma área potencial porque ela tem ali depósitos ali que armazenam passivos ambientais, algum tipo de contaminante. Independente desse contaminante ele vazar ou não, entrar em contato com o solo ou com a água, ele vai ser uma área potencial, porque em algum momento você pode ter ali algum problema na reserva ali. Então imagina que você teve alguma suspeita dessa área potencial, né? Algumas pessoas ao redor do posto de combustível começaram a sentir algum tipo de vapor, algum tipo de volátil, ou pessoas que têm algum poço de abastecimento, ali um poço tubular que captam a água ali do aquífero raso, começaram a sentir algum problema estomacal, algum problema de pele. Então você tem aí você tem uma suspeita de contaminação vindo da sua área potencial. Então você tem uma prioridade 1. Qual seria essa prioridade 1? Você vai ter que fazer então uma avaliação preliminar dessa área potencial. E aí, a partir disso, dessa avaliação preliminar, você tem três suspeitas aqui, aliás, três classificações, né? Então, a partir dessa avaliação, você vai definir se ela é uma área suspeita, uma área potencial ou uma área contaminada. E a partir dessa avaliação preliminar, a gente vai ver mais para frente os detalhes, você vai fazer coleta de água subterrânea, coleta de água superficial, coleta de solo, vai levar para análise laboratorial, vai fazer a comparação ali com valores orientadores e a partir disso você determina se essa é uma área que não tem nenhum tipo de suspeita de contaminação, ela está muito bem ali reservada e tudo mais, então ela volta a ser apenas uma área potencial. Legal? Se você ainda não tem detalhes suficientes, informações suficientes, ela mantém a classificação de área suspeita, então você vai ter que analisar com um pouco mais de detalhe. Se realmente algumas análises ali de solo e água, a princípio aqui, logo na sua avaliação preliminar, você conseguiu confirmar ali que trata-se de uma área contaminada, então você vai para o próximo passo,
depois, né? Ok, você teve essa suspeita dessa área contaminada, então você vai para a prioridade 2, que é a investigação confirmatória, que eu falei anteriormente, né? Verificar valores orientadores. Se esses valores orientadores aqui bateram com uma área de contaminação, né? Passaram desses valores de contaminação, de orientação e, portanto, confirmam que trata-se de uma área contaminada, então você vai para uma prioridade 3, que é o quê? Você vai agora para uma fase muito mais importante, que é a recuperação da área contaminada. E dentro dessa fase de recuperação, você tem uma investigação detalhada, porque você precisa detalhar a pluma de contaminação, quais são as regiões que ela tem uma maior concentração desse contaminante, a que profundidade essa pluma ela atinge, qual é o tipo de contaminante, quais são, inclusive, os tipos de contaminação. Você pode ter até vários ali, né? A partir disso, você vai fazer uma avaliação de risco, né? Esse contaminante em relação aos receptores, à população, à biota, aos animais, às plantas e tudo mais, qual é o tipo de risco que tem ali, né? E a partir dessa avaliação de risco, você vai fazer uma investigação de remediação para determinar o projeto de remediação, qual seria a técnica de remediação mais apropriada para aquele tipo de contaminação e risco aos receptores. Ali você vai ter, então, a aplicação da remediação em si e, por fim, um monitoramento para determinar se aquela remediação é a ideal, se ela está surtindo efeito, se não, você vai ter que fazer uma readaptação, quem sabe uma mudança de técnica de remediação, para, obviamente, continuar o monitoramento para saber se ali, aquele solo, aquela água superficial subterrânea, elas estão ali sendo, aquela contaminação ela está sendo minimizada, está sendo mitigada. Legal? Então, nessa aula aqui desse vídeo, a gente vai dar um detalhamento muito mais para esse procedimento aqui, de definição, identificação de área potencial, avaliação preliminar e investigação confirmatória. Legal? Então vamos lá para esses procedimentos. Então você tem aqui, você já definiu a sua área de interesse, vamos sempre utilizar o posto de combustível, que é um pouco mais próximo da nossa realidade aqui urbana, né? Então você tem a identificação da área potencial, né? Então a princípio são áreas prioritárias que são definidas via interação entre vulnerabilidade à contaminação, ou perímetro de proteção de poço, e cargas contaminantes potenciais, né? A gente vai falar num vídeo mais para frente sobre vulnerabilidade intrínseca do aquífero à contaminação, né? Então é a partir dessas informações aqui que você determina se tem algum perigo de contaminação. Então vejam só, aqui trata-se de um mapa muito simples de vulnerabilidade do aquífero, sendo que a parte mais rosa aqui, você tem uma alta vulnerabilidade intrínseca, né, uma vulnerabilidade natural do aquífero à contaminação. A parte mais amarelada seria uma vulnerabilidade média e a parte mais esverdeada, uma vulnerabilidade mais baixa. E aí você tem regiões ou fábricas ali, regiões industriais com elevada, moderada e reduzida carga contaminante, que podem depois entrar em contato com a vulnerabilidade ali do aquífero. Então, se você tem uma região, nesse caso aqui, né, que você tem uma reduzida carga de contaminação, ou carga contaminante, numa região moderadamente vulnerável, então você tem até uma situação que você tem ali um controle, mas obviamente você tem que ter ali uma certa preocupação e um monitoramento para saber se aquele contaminante, mesmo sendo reduzido, vai ter ali algum tipo de contato com o solo ou com algum tipo de região mais vulnerável ali do aquífero. Quando você vai para uma carga de contaminante moderada, né, nesse caso, que está numa região baixa, ali uma vulnerabilidade baixa ali do aquífero, mesma coisa, você tem que ter uma preocupação, porque mesmo sendo uma vulnerabilidade baixa, você tem uma carga ali que é moderada, que dependendo da região, ela pode infiltrar no solo, ou dependendo da rede de drenagem, ela pode ser levada, pode ser carreada até uma região um pouco maior de vulnerabilidade.
Se você tem uma carga de contaminação ali elevada e localiza-se numa vulnerabilidade alta do aquífero, então, meu amigo, você tem que se preocupar. Provavelmente você tem aí um alto perigo, um alto risco de contaminação. Legal? Então a tendência é que dentro dessa matriz aqui, associando vulnerabilidade do aquífero com carga de contaminação, a tendência é, à medida que você vai aumentando aqui, elevando a carga de contaminação para regiões mais altamente vulneráveis, você tem um incremento de prioridade dentro aqui do seu estudo, da sua pesquisa, da sua avaliação. Ok? Beleza. Quando você já tem uma identificação de uma área potencial e que levanta uma certa suspeita, então você provavelmente vai ter que fazer uma avaliação preliminar. E essa avaliação preliminar seria uma avaliação inicial da área de interesse a partir de dados existentes e visitas técnicas no campo, né? Então, a partir dessa visita técnica, você faz uma compilação de informações históricas da área. Isso é muito importante também, porque às vezes você pode ter uma área com uma suspeita que porventura possa ser confirmada essa contaminação, e essa contaminação não tem origem da atividade atual ali daquela região. Você pode ter uma contaminação persistente que é de décadas atrás. Eu sempre uso esse exemplo que eu tive na minha área aqui, quando eu trabalhei, que eu tinha foi confirmada uma contaminação de níquel numa região lá no município no interior do Rio Grande do Sul, e a área ali que eu estava analisando não tinha nada a ver, não tinha nenhum tipo de manuseio de qualquer passivo ambiental que tinha o níquel como o contaminante. Foi a partir de um estudo histórico de ocupação daquela área que foi percebido que na década de 50 e 60 existia uma fábrica que produzia relógios, e a partir dessa fabricação ali que você utilizava o níquel. Então, você ali, numa situação como essa, você pode, inclusive, evitar qualquer tipo de acusação errada para a pessoa ali, para a pessoa não, né? Para a fábrica ali, para a empresa que está tendo a atividade atual. Né? Então, é muito importante, nesse caso, você também fazer levantamentos históricos de ocupação, porque a contaminação atual aqui pode ser apenas um resultado de décadas atrás, mas você tem uma contaminação ali, um elemento que é muito persistente, que ele continua ali, não tem uma degradação. Né? Ok, fazendo uma checagem de campo de possíveis fontes de contaminação, né, dentro dessa compilação de informações, você tem a identificação de possíveis receptores, e a área deverá ser avaliada em função do risco imediato que possa comprometer a saúde das pessoas e meio ambiente. Né? Se você tem um risco imediato, como níveis de explosividade, contaminação de poços, fontes, rios, etc., assim como corpos de água impactados ou ameaçados, é importante você fazer um estabelecimento de ações emergenciais. Né? Quem nunca viu alguma reportagem na TV ou na internet, quando você tem ali um vazamento de algum tipo de óleo, ali de alguma plataforma ali de extração de óleo ali de alguma empresa, a tendência é que você tenha um risco imediato e você faz o estabelecimento de ações emergenciais, como você colocar boias ali de contenção, até porque trata-se de um ELNEPO, que é um organo ali clorado que é mais leve que a água. Legal? Então, alguns exemplos de ações emergenciais aqui. Né? Notificar as autoridades competentes, evacuar ou isolar a área, ventilar a área, se a gente estiver falando de órgãos voláteis ali, conter a contaminação, né? Se for uma água superficial, né? Algum tipo de boia de contenção, se for o caso de um contaminante mais leve que a água, e fornecer fontes alternativas de águas potáveis, né? Nesse caso também. Né? Então é muito importante, dependendo da característica e do cenário com que você está trabalhando, fazer ações emergenciais. Se você não estiver trabalhando numa situação que não é emergencial, você vai, obviamente, adaptar ali os seus procedimentos de acordo com o cenário, de acordo com a situação em que você está trabalhando. Legal? Ok. A partir daquele momento, então, que você fez uma avaliação preliminar,
você percebeu que a área potencial de contaminação que levantou uma suspeita de contaminação. Qual seria essa suspeita de contaminação? Um determinado depósito ali, dentro daquela área que você está analisando, teve alguma rachadura, tem algum tipo de oxidação, e, portanto, você verificou ali na sua visita que algum passivo ambiental está vazando e está entrando em contato com o solo e que depois, com chuva e tudo mais, infiltração de água superficial, pode levar aquele contaminante até o lençol freático. Então, ali, dentro da avaliação preliminar, você coletou amostras de solo, de água, e ali a análise química confirmou ali o contaminante. É disso que a gente vai falar agora, né? Da investigação confirmatória. Então, a avaliação vai ser uma avaliação com amostras de solo, de água subterrânea, em pontos estratégicos para análises químicas, né? E é a partir dessa análise química que você vai fazer uma comparação com valores de orientação, né? Então, o objetivo é confirmar ou não a existência de contaminação e verificar a necessidade da realização de uma investigação detalhada nessas áreas suspeitas, né? Então, aqui a gente tem 3 tipos de valores, né? O valor de referência de qualidade, né? Aqui que seria a concentração de uma substância que define um solo limpo ou a qualidade natural da água subterrânea. Você tem o valor de prevenção, que é a concentração de uma substância acima da qual pode ocorrer aqui uma alteração indesejável na qualidade do solo e da água subterrânea, e um valor de intervenção, que é a concentração de uma substância que põe em risco potenciais diretos e indiretos à saúde humana, considerado um cenário de exposição genérica. Então vejam que você tem 3 tipos de valores aqui: o de referência de qualidade, o de prevenção e o de intervenção, né? Então você tem, dentro desses valores orientadores aqui, normas para avaliar a qualidade do solo, da água subterrânea e também da água superficial, para prevenir, controlar e gerenciar contaminações por substâncias químicas, né? Então eu trago para vocês aqui alguns exemplos de valores aqui, ou de normas, né? Então, as nacionais, né? Você tem o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras de Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos, que é da Agência Nacional da Água, de 2011. A Resolução CONAMA, número 396, de 2008, que fala sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento de águas subterrâneas e da outras providências. E a resolução também da CONAMA, aqui do CONAMA, né, que é do Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 420 de 2009, que traz valores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental dessas áreas contaminadas, né? Então você provavelmente, quando trabalhar com esse tipo de estudo, pesquisa ou de avaliação, você vai ter que entrar em contato, vai ter que estudar esses guias, essas resoluções, né? Uma outra aqui norma importante e que, apesar de ser de São Paulo, ela é utilizada no Brasil por ser uma decisão aqui, ser uma norma aqui muito bem definida, é a decisão do Diretório 045/2014, que a gente fala que é a norma da CETESB, né? Que traz valores orientadores para solos e águas subterrâneas no estado de São Paulo, em substituição aos valores orientadores de 2015, né? Então você teve uma atualização dessa norma aqui, desses valores orientadores em 2015, em 2014. É importante também levar em consideração que normas internacionais, porque você pode ter dentro desses valores orientadores aqui, tanto para as resoluções nacionais como a de São Paulo, alguns valores aqui, alguns elementos ou substâncias químicas que não foram levados em consideração. Então, o que você faz é partir para normas internacionais que podem ter esses valores aqui complementares. Uma dessas é a lista holandesa, que traz valores de qualidade de solo e água, né, do Ministério do Meio Ambiente da Holanda, e aí o SEPA, né, de 2004, dos Estados Unidos, que traz uma tabela de padrões para água potável e indicativos da saúde. Legal? Então vejam só aqui uma tabela bem interessante aqui, que
que traz os valores orientadores para solo e água subterrânea do estado de São Paulo, que é lá da CETESB de 2014. Então você tem aqui substâncias inorgânicas, antimônio, arsênio, bário, boro, cádmio e assim por diante, né? Nitrato, níquel que eu falei anteriormente. E aqui você tem para solo os valores de referência de qualidade. Então a tendência é que a sua análise química seja abaixo desses valores aqui. Isso aqui para miligramas por quilo, né? Os valores de prevenção e o caso aqui de valor de intervenção divididos para área agrícola, residencial e industrial. Enquanto que para água subterrânea, nesse caso aqui para micrograma por litro, né, você tem aqui os valores também orientadores. Né? Então, a ideia é que quando você recebe análise química, tanto para amostra de solo e para água, você bate esses valores que você recebeu com os valores orientadores e torce para que os valores sejam abaixo do que você tem aqui, nesse daqui da CETESB. Se está abaixo, então o seu solo não está teoricamente contaminado. Obviamente, se você tem algum valor aqui, que mesmo estando abaixo, mas você tem ali a constatação de um valor, de alguma determinada substância química, você tem que levantar essa suspeita, porque pode ser que esse valor mais para frente seja ultrapassado. Também depende muito da estação do ano. Você pode ter um valor ali que está abaixo do limite de referência ou do limite de prevenção, mas se tratando de um aquífero livre, você pode ter, e numa estação chuvosa, você pode ter uma diluição daquela substância química por causa da infiltração da recarga do aquífero. Então, o ideal é que você faça também uma coleta de amostra no período de seca para fazer essa comparação, para saber se houve não realmente, se ultrapassou esses valores que você fez ali a amostragem em comparação aos valores de orientadores. Tá? Um exemplo aqui que eu trago para vocês de complemento de vários tipos de normas, né, é dessa tabela aqui de água subterrânea, de um trabalho que eu fiz em 2010 aqui num centro operativo de gás em Resende, no Rio de Janeiro. Então eu fiz para vários tipos de substâncias químicas, né, para água subterrânea, e aqui para o naftaleno eu utilizei o manual da CETESB, né, ali os valores da CETESB, nesse caso em 2005, né, porque naquele tempo a gente só foi ter a CETESB atualizada em 2014, né, eu estou falando aqui de um estudo de 2010, e no caso aqui do pireno, eu não tenho dentro dos valores da CETESB algum valor de análise, né, de comparação. Então, o que eu fiz? Eu utilizei a USPA como uma norma complementar. Legal? Ok, depois da sua investigação preliminar que você fez ali, constatou que você teve algum tipo de contaminação, né? Então você vai para a investigação, nesse caso, um pouco mais aprofundada. Né? Então, dentro da sua investigação confirmatória, você, obviamente, tem que fazer um modelo conceitual da sua área, né? Que determinar a origem do contaminante, os meios impactados, os meios de transporte de contaminação, a gente já teve essa aula, né, sobre esses meios, os caminhos de ingresso, né, de entrada daquele contaminante dentro do solo e da água, as populações receptoras potenciais. Né? E aí você vai fazer uma visita técnica para caracterização do entorno da área, vai fazer sondagem de reconhecimento da área, a instalação de postos de monitoramento para ensaios hidráulicos, né, nesse caso aqui, para determinar condutividade hidráulica do aquífero, medições de níveis potenciométricos e, por fim, coleta de solo e água subterrânea para análises químicas. Né? Então, aqui alguns exemplos que eu relembro aqui, a gente já falou sobre isso na hidrogeologia, instalação de postos de monitoramento, e a partir do momento que você vai fazendo a instalação, perfuração, o solo vai sendo retirado e você também coleta esse solo aqui a partir de determinadas profundidades aqui pré-definidas para também fazer análise aqui do solo, tanto para o solo em si, como para voláteis que podem estar em determinadas profundidades desse solo. Né? Então você tem a amostragem do solo, a água aqui você vai fazer uma amostragem de água que pode ser
O ideal seria por baixa vazão. Então eu trago para vocês depois links no YouTube com com detalhamento sobre esse procedimento de baixa vazão, né? Se não for fazer por baixa vazão, que seria o ideal nesse caso aqui, que é o mais apropriado e é o que é o mais indicado dentro das normas técnicas, você pode fazer uma coleta por baler, que é esse equipamento aqui, que é muito simples, é uma coleta manual e de baixo custo, que você insere esse baler nessa tubulação aqui, coleta a água muito rapidamente e leva para análise química. O problema, né, vamos dizer assim, a limitação desse procedimento aqui é que esse baler, ele pode, em contato com a parte mais profunda do poço de monitoramento, ele pode elevar sedimentos que estão ali decantados no fundo do poço e provavelmente você pode ali contaminar essa água que está dentro do poço, né? A princípio, pessoal, você primeiro tem que coletar um volume considerável, pelo menos três vezes o volume de água dentro do poço de monitoramento, para você evitar coletas de águas estagnadas ali, que pode ser água da chuva que infiltrou aqui, água superficial que infiltrou dentro do poço de monitoramento. Até porque o objetivo aqui da coleta para análise química é a água subterrânea representativa da formação geológica, representativa do aquífero. Então você primeiro tira pelo menos de 3 a 5 volumes aqui equivalentes aqui do poço, para que você tenha aqui uma renovação da água do poço de monitoramento com água representativa do aquífero. Legal? Aqui um exemplo de equipamentos que se utiliza aqui para coleta aqui do método de baixa vazão, né? Então você tem nesse caso aqui, e aqui em mais em detalhe, um equipamento aqui que a gente chama de bomba peristáltica, né? Utiliza pelo processo de peristaltismo, você consegue retirar a água que está aqui dentro do poço, você coloca aqui, você insere também um medidor manual, só para você verificar se está tendo ou não um rebaixamento muito pronunciado do nível da água, e aqui você vai fazendo um monitoramento aqui de uma sonda de multiparâmetro, né? Que vai analisar pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, etc. Porque nos primeiros momentos que você faz a coleta, você vai fazendo a retirada, o bombeamento aqui da água por baixa vazão, você tem que fazer um monitoramento aqui in situ, né, aqui, para saber se os parâmetros eles estão sendo alterados ou não. Se estiver sendo alterado, significa que você ainda não está coletando água diretamente do aquífero. Então, é a partir do momento que você tem a estabilização de praticamente todos os parâmetros, né, temperatura, condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido, potencial de oxirredução, isso significa dizer que você agora está coletando a água do aquífero. Porque a tendência é que a água do aquífero ela seja mais estável com relação a esses multiparâmetros. Então, estabilizou, você tem ali a confirmação que você pode amostrar essa água subterrânea para análise química. Legal? Ok. E se essa água tiver realmente contaminada, né? Caso exista contaminação, né? Valores de solo ou de água subterrânea que superaram a lista de referência ambiental. Então, as ações que você tem que fazer é o quê? Uma avaliação detalhada do local, que vai ser o motivo do vídeo que a gente vai falar mais para frente. E caso exista fase livre de contaminante, né, que é o NEPO, né, vejam só aqui o baler, que foi retirada essa água desse poço de monitoramento aqui, e vejam que nessa parte mais escura aqui, indica a fase livre, aqui, você tem um combustível aqui que não está dissolvido na água, indicando aqui a contaminação. Então você vai ter que fazer a remoção dessa fase livre, legal? Se você não tem ali uma contaminação, então, ou seja, os valores eles não superam, estão abaixo da lista de referência ambiental, então a ação vai ser o quê? Reclassificar a atividade, ou seja, não vai fazer nada, então a sua reclassificação vai ser o quê? Aquela área que está suspeita ali volta a ser uma área potencial de contaminação, porque você tem ali potenciais contaminantes ali, sendo armazenados. Então você apenas faz um monitoramento periódico para
ali confirmar ou não se aquela área ali continua não contaminada. Legal? Então, pessoal, nesse primeiro momento, nesse vídeo, foi feito o quê? Uma introdução sobre a identificação da área contaminada, né, para saber se aquela área potencial ali que levantou uma suspeita, ela está contaminada ou não. Se ela está suspeita, você faz uma avaliação preliminar e a partir dessa avaliação preliminar, você vai para uma investigação confirmatória. Se essa investigação confirmatória indicou valores orientadores acima, né, se aquela água, aquele solo ultrapassou os valores orientadores, então você vai para uma investigação detalhada com o objetivo de recuperar sua área contaminada. E é a partir dessa próxima etapa que a gente vai aqui detalhar no vídeo seguinte. Legal? Então, como material complementar, eu indico para vocês esses 5 vídeos aqui que introduzem o que são áreas contaminadas, tem aqui uma reportagem aqui de área contaminada, e 2 vídeos aqui sobre avaliação preliminar e depois avaliação confirmatória. Então, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo sobre a parte de técnica de remediação, né, e investigação detalhada, assim como o monitoramento dessa área contaminada. Tá? Então, agradeço a companhia de vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.